destaque no Panorama CBN. Sobe o número de vítimas da queda de um avião em Belo Horizonte. Desenrola 2.0 começa hoje. Duas das principais montadoras do país disputam quem lidera vendas de carro. E além do conflito armado, Estados Unidos e Irã travam guerra de versões sobre a reabertura do Estreito de Hormuz. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 5 de maio de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! Começo com informações atualizadas do acidente de avião em Belo Horizonte. A aeronáutica vai retomar hoje a perícia no local em que a aeronave caiu e se chocou contra um prédio residencial. O piloto e 2 passageiros morreram. Outras 2 pessoas continuam internadas. Arthur Bergagnoli, de 25 anos, sofreu fratura na perna esquerda e o quadro dele é considerado estável. O outro passageiro sobrevivente é o Emerson Clayton Almeida Souto, de 53 anos. Ele sofreu lesões nas 2 pernas, passou por uma cirurgia e também permanece estável. No começo da noite, o hospital confirmou, infelizmente, a morte do pai de Arthur, o empresário Leonardo Bergagnoli, de 50 anos. Ele também tinha sido internado em estado grave. E na hora do acidente, morreram o piloto Wellington Pereira, de 34 anos, e Fernando Souto, de 36 anos, que é filho do prefeito de Jequitinhonha. No prédio, ninguém ficou ferido. Todos os moradores foram retirados pelo Corpo de Bombeiros logo depois da batida. Agora, o edifício está interditado, preventivamente, e vai passar hoje por uma nova vistoria da Defesa Civil. A Claudete Martins mora no 3º andar do prédio que foi atingido, e ela contou que o impacto destruiu a escada. Ela ficou presa no apartamento e só foi resgatada pelos bombeiros 1 hora depois. Eu estava na janela e eu vi ele vindo. Eu falei, nossa, esse avião está baixo demais. Nisso eu vi um estrondo, falei, bateu. Mas achei que tivesse só encostado. Nisso, ele caiu do lado do meu prédio, no estacionamento do EPA. E aí eu só vi aquele tanto de querosene e fiquei apavorada. Eu tentei correr para a porta da sala e da cozinha para sair, mas os escrombos só deixavam eu ver um pedacinho assim. E a equipe do helicóptero da TV Globo observou o momento incomum do avião e passou a filmar a aeronave até o momento do acidente. Impressionante, as imagens. O piloto do Globocop, o Matheus Scaldini, ouviu a conversa entre a torre de controle e o piloto do monomotor. A torre de controle entrou em contato, perguntando sobre o posicionamento da aeronave, que informou que estava apenas tentando alcançar uma altitude maior e que havia realizado uma curva. O piloto pareceu calmo durante todo o voo, até o momento em que declarou emergência, usando a palavra Mayday. E o repórter do Globocop, o Guilherme Pimenta, contou sobre os momentos de tensão que ele viveu ali, Foi um momento de muita adrenalina, percebendo com um olhar de observador mesmo, que o avião estava passando muito próximo dos prédios. Isso deixou a gente ainda mais nervoso, mais tenso, e uma questão de segundos. Foi tudo muito rápido. Foi uma imagem que não vai dar para esquecer mesmo, vai ficar para a memória. O monomotor tinha saído de Teófilo Otoni, no leste de Minas, fez a parada na capital mineira e de lá iria para o Campo de Marte, em São Paulo. Pouco depois de decolar do aeroporto da Pampulha, o avião perdeu altitude e caiu ao se chocar contra o prédio. O governo federal reconheceu a situação de emergência em 23 cidades atingidas pelas fortes chuvas registradas no Grande Recife e na Zona da Mata de Pernambuco no fim de semana. Agora, com os decretos, as prefeituras e o Estado buscam agilizar a adoção de ações emergenciais e facilitam a solicitação de apoio e recursos junto à União. Na quarta-feira, amanhã, está prevista uma reunião entre representantes dos governos estadual e federal em Brasília para discutir os detalhes das ações. O governo pernambucano registrou mais de 2.300 desabrigados e quase 5.000 desalojados no estado. Está começando hoje, oficialmente, o prazo para adesão das pessoas endividadas ao novo programa Desenrola.
O pacote vai durar 3 meses e deve beneficiar 20 milhões de pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Esse programa tem como principal público brasileiros com dívidas no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, que têm os juros mais altos do mercado. E o governo também prevê medidas para reduzir o endividamento de estudantes, empreendedores e agricultores. Só valem dívidas contraídas até o dia 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos. A renegociação consiste em pagar os atrasados, pegando um outro empréstimo garantido pelo governo, com juros de, no máximo, 1,99% ao mês. E os descontos podem chegar a 90% da dívida original, que não pode ultrapassar R$ 15 mil. Quem renegociar vai ter o nome limpo automaticamente, mas terá o CPF bloqueado para apostar em bets por 1 ano. Conforme a medida provisória assinada pelo presidente Lula, o trabalhador pode usar até 20% do FGTS ou até R$ 1.000 do fundo, o que for maior, na renegociação. Para garantir que o FGTS seja mesmo usado para quitar dívidas, e não tenha outro fim, a Caixa vai transferir os valores diretamente para o banco em que o trabalhador tem dívidas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que os bancos estão preparados para começar a renegociação a partir de hoje. As pessoas que têm essas dívidas bancárias devem ir às plataformas dos próprios bancos, que já estão todos alinhados, todos instruídos para fazer essa renegociação. Os grandes bancos, os bancos públicos estão todos preparados para que isso comece a funcionar. Não tem mais de uma faixa, todo mundo que tem até 5 salários mínimos pode acessar com o mesmo padrão de desconto, com a mesma taxa de juros da operação refinanciada. Possibilidade de usar 20% do FGTS também está colocado. Bom, vamos ficar de olho na prática, porque bancos consultados pelo G1 disseram que vão aderir ao novo desenrola, mas que ainda aguardavam definições operacionais para começar de fato a renegociação de dívidas. Os bancos também ajustavam sistemas para viabilizar a implementação. Então, é importante a gente conferir como é que vai ser aí no decorrer do dia, O economista Ahmed El Khatib apontou o que explica o alto grau de endividamento dos brasileiros. E ele listou algumas regras de sobrevivência para evitar cair no vermelho. Evitar endividamento não é só uma questão de conta ou de matemática. É uma questão de comportamento, mais um sistema pessoal bem desenhado. Quem depende apenas de força de vontade, perde. Quem cria regras simples e automáticas, ganha. Eu diria que existem algumas regras de sobrevivência, A primeira delas é gastar menos do que ganha. O pessoal ela tem que definir um teto de vida. Sei lá, 70% da renda. Os outros 30% tem que ter um destino. Uma reserva, um investimento, uma segurança. Ou seja, não tem que esperar sobrar para guardar. Tem que separar antes de viver. Tenha 2 cartões. Um com limite bem baixo para uso diário e um guardado em casa para emergência. Desativar a compra por aproximação, remover cartões salvos em apps. Outra coisa, em relação às bets, trate como perda, não como renda. Ótimas dicas, hein? Vale tentar colocar em prática. Segundo o Banco Central, quase 50% das famílias brasileiras estão endividadas e o comprometimento da renda chegou a 29% em fevereiro. Esse é o maior nível desde 2005. E o ministro da Fazenda, Dario Durigan, descartou a possibilidade de usar dinheiro do Tesouro para salvar o BRB. O Banco de Brasília teve aquele rombo bilionário em decorrência dos negócios fraudulentos com o Master, de Daniel Vorcaro, Ontem, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Durigan avisou que a União só vai recorrer, ou melhor, só vai socorrer o BRB se houver um risco sistêmico. A única hipótese em que eu cogitaria, e de novo, não estou dizendo que vou, cogitaria olhar para o BRB é risco sistêmico, caso que tenha suas especificidades, esse não é o papel do Tesouro Nacional. Eu não posso pegar dinheiro público para cobrir um rombo que foi feito com um caso que, dizer que é mal explicado é o mínimo. Não dá para entender, não dá para se comprometer com dinheiro público com relação a isso. Bom, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, está tentando obter a garantia do Tesouro para um empréstimo ao Banco de Brasília. E
documentos internos do Banco Master mostram que Daniel Vorcaro tentou encobrir um rombo de 777 milhões de reais às vésperas da liquidação. Segundo o jornal Globo, o banqueiro e os familiares dele realizaram uma operação financeira em meio ao avanço das apurações da Polícia Federal. De acordo com a liquidante da instituição financeira, o valor foi repassado a uma teia de firmas e fundos ligados à família do banqueiro. A suspeita de autoridades é que os recursos foram repassados pelo Master para uso particular por meio da compra de mansões e jatinhos. O negócio tinha como objetivo dificultar o rastreio e ocultar o patrimônio da família Vorcaro. Henrique Vorcaro, pai do dono do Master, e Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, já tiveram os bens protestados em uma ação movida no mês passado pela liquidante do Banco Master, responsável por vender os bens e pagar os credores até a liquidação completa da instituição. A suspeita é que, por meio dessa operação financeira, que começou em 2022, eles desviaram recursos milionários do cofre do Master para financiar, entre outros bens, uma mansão de 35 milhões de dólares na Flórida, nos Estados Unidos. Agora, sobre uma outra fraude, a do INSS, eu te conto que a Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que a delação premiada do empresário Maurício Camizotti, que confessou fraudes e desvios nas aposentadorias do INSS, seja refeita. Camizotti assinou no mês passado um acordo de colaboração com a participação apenas da Polícia Federal. Foi a primeira delação fechada na operação sem desconto, que mira o esquema no INSS. Antes de homologar o acordo, Mendonça pediu uma manifestação da PGR sobre os termos do documento. O órgão respondeu, então, que entende que a delação feita unicamente pela Polícia Federal não tem validade jurídica e, por isso, pediu que o acordo seja refeito com a participação dos procuradores. Novos depoimentos devem ser colhidos. A Câmara dos Deputados deve votar até amanhã o projeto que regulamenta a exploração de terras raras no Brasil. A ideia é aprovar o texto antes do encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump em Washington. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse encontro. O relator Arnaldo Jardim, do Cidadania, deve fazer hoje a leitura do relatório sobre a proposta que cria a Política Nacional para a Exploração de Minerais Críticos e Estratégicos. Esses elementos químicos são essenciais para produtos de alta tecnologia, como bateria de celular, de carro elétrico, chip de computador e também painéis solares e turbinas eólicas. O Brasil possui a segunda maior reserva do planeta, atrás só da China, mas a exploração aqui ainda é muito pequena. Há apenas uma mina de terras raras em operação no país, a Serra Verde, em Goiás, que foi comprada em abril por uma empresa americana. O relatório apresentado ontem quer garantir a exploração e a transformação desses minerais dentro do Brasil, limitando as vendas do minério bruto para que o país não seja apenas exportador de matéria-prima. O relator do texto, Arnaldo Jardim, disse que o objetivo é desenvolver a indústria nacional nesse setor. Haverá uma instância, quero ser claro com relação a isso foi acordado no diálogo que nós tivemos aqui, no diálogo que nós tivemos com o governo, há uma instância para aprovação dos projetos de minerais críticos, e é o Conselho Nacional de Minerais Estratégicos, que a ele cabe também analisar e anuir a mudanças societárias e mudança de controle nesses projetos, alienação, cessão de ativos minerais e outros que tais. O texto prevê a criação de um fundo garantidor de 5 bilhões de reais com recursos públicos e privados para destravar investimentos. Deixa eu te contar agora que a Volkswagen anunciou o recall de 117.798 veículos no Brasil, incluindo os modelos Polo, Virtus, Nivus, T-Cross e Terra, fabricados entre 2021 e 2026. Segundo o comunicado, a medida ocorre por necessidade de inspeção no componente instrumento combinado. A montadora disse que foi constatado que o instrumento pode não funcionar corretamente devido a uma falha de software. E isso pode aumentar os riscos de acidente com possíveis danos físicos aos ocupantes do veículo e terceiros.
Então fica o alerta aí para você correr atrás das informações detalhadas, né? Você que tem um desses carros. E ainda falando sobre o universo dos carros, eu até destaquei para você que no disputado mercado de venda de veículos, 2 das principais montadoras vêm disputando o posto de líder de vendas. Primeiro, a BYD divulgou que conquistou o posto de primeira companhia no ranking geral do varejo em abril, com vendas para pessoas físicas nas concessionárias. A chinesa, que é conhecida por automóveis elétricos, diz que comercializou 14.911 unidades emplacadas no mês passado. Dias depois, a Volkswagen contra-atacou, destacando que também é líder de vendas no Brasil. A montadora, dona de modelos como Polo e T-Cross, muito vendidos, lembrou que segue na liderança das vendas no varejo nesse ano, com 59.205 unidades comercializadas entre os meses de janeiro e abril. Bom, uma reportagem do Globo está ouvindo especialistas em marketing e reputação que dizem que atingir o topo do ranking é uma espécie de chancela para o consumidor, né? No momento em que o mercado atravessa mudanças estruturais, com o avanço de modelos elétricos e conectados. E essa narrativa sobre a liderança de vendas no setor automobilístico é histórica e funciona como um ciclo virtuoso. Assim, a BYD, que usou dados próprios consolidados de vendas, atribuiu o resultado à procura crescente por modelos elétricos. A empresa lembra que, em abril, atingiu o maior patamar de vendas desde que chegou ao país, há 4 anos. E entre janeiro e abril, foram mais de 56 mil carros comercializados, tanto nas concessionárias quanto em vendas diretas, atrás da Volks. Em comunicado divulgado ontem, a Volks lembrou também que as vendas no varejo registraram um crescimento de 20,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa alemã destaca que é dona dos modelos mais vendidos do país e que essa informação vai ao encontro de dados da Anfávia, que é a associação que reúne as montadoras. Vamos falar de eleições? Porque o prazo para regularizar o título de eleitor está terminando, hein? Vai só até amanhã, quarta-feira. Os serviços que devem ser feitos até a data são tirar o primeiro título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais, regularizar pendências eleitorais e também cadastrar a biometria. O eleitor que não tiver biometria ainda pode votar, caso esteja em dia com a Justiça Eleitoral. E tem que levar o documento oficial, né, até o local de votação. Mas a biometria é legal porque acelera o processo da votação. E sobre eleições, uma reportagem do Globo está trazendo hoje a história dos eleitores fakes, criados por inteligência artificial, que viralizaram nas redes e driblam as regras da Justiça Eleitoral. A estratégia ganhou força a partir da personagem Dona Maria, viral nas redes e alvo de contestações judiciais de partidos da esquerda. Segundo o Globo, só no Instagram, as postagens em que ela aparece somaram mais de 100 milhões de visualizações e 10 milhões de interações no último mês. A avatar reproduz a imagem de uma mulher idosa e negra que faz críticas ao governo Lula, fala palavrões e se diz revoltada com a situação do país. Ela foi criada pelo motorista de aplicativo Daniel Cristiano dos Santos, de 37 anos. A personagem representa um modelo de conteúdo denominado synthfake, que se assemelha a uma pessoa comum e reproduz diálogos também criados artificialmente. Já a aplicação de deepfakes, que usam imagens, sons e vídeos de pessoas reais manipulados, são proibidas pelo TSE. Outros estereótipos também foram encontrados em um levantamento feito no TikTok de avatares criados por IA que comentam sobre política. A mais popular é o perfil Yasmina, com a imagem de uma mulher branca, loira e com sotaque mineiro, que comenta sobre temas como a redução do desemprego ao longo dos últimos anos. Bom, especialistas ouvidos pela reportagem dizem que as publicações podem ser alvo de questionamentos jurídicos, caso sejam entendidas como propaganda eleitoral. Os autores das postagens também estão suscetíveis a punições. Procurado, o TSE diz que a interpretação e a aplicação das normas eleitorais ocorrem nos processos regularmente submetidos à Justiça Eleitoral por meio de decisão judicial fundamentada.
Bom, eu falei que ia trazer detalhes sobre o encontro de Lula e Trump, né? Ontem o Leandro Gouveia até falou no Panorama da Noite e eu vou atualizar. Os dois presidentes vão se reunir na quinta-feira na Casa Branca. O encontro já vinha sendo negociado há meses e é visto pela diplomacia brasileira como um passo crucial para normalizar as relações comerciais depois de um período de muitas incertezas e de tarifas de importação. Além de acordos bilaterais, os dois devem discutir temas como tarifas, minerais críticos e guerra no Irã. A conversa acontece pouco depois do impasse diplomático causado pela prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem pelo Serviço de Imigração. Lembrando que o governo Trump retirou as credenciais do delegado brasileiro que atuou na prisão. E o Brasil fez o mesmo com um agente americano, utilizando o princípio da reciprocidade. Lula também deve reforçar a proposta de fortalecer a cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado, com foco em lavagem de dinheiro, tráfico de armas e intercâmbio de dados financeiros. Vamos ficar acompanhando para saber o que vai sair, né, desse encontro. Outros destaques internacionais. O preço do petróleo continua acima de $113 por causa da guerra de versões entre Estados Unidos e Irã sobre a reabertura do Estreito de Hormuz. Ontem, a commodity teve uma alta de 6% em razão da incerteza sobre o futuro do conflito e os sinais contraditórios dos dois lados. O regime do Irã disse que impediu a entrada de navios militares americanos e chegou a declarar que tinha atingido uma embarcação. Depois, afirmou que tinha disparado tiros de advertência. Já o Comando Central dos Estados Unidos declarou que interceptou drones e mísseis, mas negou que qualquer navio americano tivesse sido atingido. O presidente Donald Trump falou que, na verdade, a Marinha americana destruiu 7 barcos de pequeno porte do Irã, que estavam impedindo o trânsito em Hormuz. O Pentágono também afirmou que destroyers da Marinha atravessaram para o Golfo Pérsico e conseguiram escoltar 2 cargueiros americanos pelo estreito, informações negadas pelo regime de Teherã. Em meio a essa guerra de versões, 2 países do Golfo, Emirados Árabes e Omã, relataram ter sido alvo de ataques do Irã, o que aumenta a tensão no Oriente Médio e dificulta ainda mais as negociações para o fim da guerra. E os Estados Unidos confirmaram um novo ataque contra uma embarcação que transitava no Oceano Pacífico nesta madrugada. Segundo o Comando Sul do Exército americano, 2 homens morreram. O órgão responsável pelas operações militares do país na América Latina afirmou que o barco transitava por rotas conhecidas de narcotráfico no Caribe e estava envolvido em operações criminosas. Uma explosão numa fábrica de fogos de artifício na província de Hunan, na China, deixou 21 mortos e 61 feridos. O presidente Xi Jinping pediu esforços totais para localizar pessoas ainda desaparecidas e garantir o atendimento aos feridos. Imagens que circulam nas redes sociais chinesas mostram uma densa coluna de fumaça branca se elevando no local da explosão. O impacto também danificou portas e janelas de casas em vilarejos vizinhos. Na Colômbia, pelo menos 12 pessoas estavam, no momento em que eu gravava, dentro de uma mina de carvão na região central do país. Segundo o governador da província de Cundinamarca, uma explosão de gases acumulados causou o acidente. 3 mineiros conseguiram escapar por conta própria e um deles foi levado para o hospital. No futebol, o Palmeiras enfrenta hoje o Sporting Cristal do Peru às 19h, na abertura da 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O objetivo do time paulista é tirar a liderança do grupo F das mãos da equipe peruana, que tem 6 pontos, contra 5 do Palmeiras. Pela Copa Sul-Americana, o Grêmio enfrenta o Deportivo Riestra às 19h em Buenos Aires. No mesmo horário, o Atlético Mineiro joga contra o Juventude do Uruguai. Às 9h30, tem Santos e Deportivo Recoleta, no Paraguai. E às 4h, Arsenal e Atlético de Madrid disputam uma vaga na final da Champions League. O outro jogo da semifinal será amanhã entre Bayern de Munique e PSG, também às 4h, pelo horário de Brasília.
ponto final no Panorama CBN da manhã de hoje. Comigo, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Time completo. Você também faz parte desse time, né? Obrigada pela companhia e fala comigo lá pelo Instagram, fica à vontade, biancasantos.bia. Pode me mandar e-mail também, bianca.santos@cbn.com.br, ou então falar lá na caixinha de comentários do Spotify, né? Eu e o Leandro, a gente tá sempre dando uma olhadinha por lá. Confesso que mais o Leandro, né? Pela hora que eu produzo aqui o Panorama fica mais difícil, mas vez ou outra eu tô de olho. E não se esqueça do Panorama da Noite com ele, Leandro Gouveia. Um beijo, obrigada mesmo pela sua companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.